Gente, esse é o Papo de Líder. Sejam muito bem-vindas. Uma vez por semana, a princípio, eu estou aqui falando sobre assuntos de posicionamento, liderança, inteligência emocional com vocês, tá? Eu sou Dani Ritter, eu sou enfermeira há mais de 15 anos que eu atuo na área, já fui técnica de enfermagem. Nos últimos anos eu ocupei cargo de gestão e liderança e eu fui essa pessoa que precisei cuidar muito das minhas emoções para poder seguir atuando como gestora de equipes, tá? Então seja bem-vinda você que tá aqui, que não me conhecia, já acompanha meus conteúdos, coloca aí pra mim, deixa eu tirar aqui do meu Instagram, que tá aqui, Instagram não, WhatsApp, né? Hoje eu sou, oi Bruno, seja bem-vindo. Hoje eu sou Master Coach, analista de perfil comportamental e ajudo enfermeiras a desenvolverem a liderança. Eu te ensino como ter uma mentalidade de líder, uma mentalidade que faz você se posicionar na prática sem ser chata nem boazinha demais. Sim, Sheila, tem aprendido muito? Show de bola, show de bola. Então vamos compartilhar essa live e vamos falar aqui, primeira coisa, qual é o nosso tema do Papo de Líder de hoje? Como não adoecer emocionalmente na enfermagem. A gente sabe que nossa profissão não é uma profissão fácil. Eu costumo dizer que entre poucas profissões, né, a única que eu conheço que não tem muita opção de ter esse tato para lidar com pessoas, de ter que desenvolver a liderança, que já sai da faculdade precisando liderar uma equipe, são os enfermeiros. Concorda comigo? Outras profissões, elas têm opção. Às vezes, se você escolhe ali uma profissão que você pode ficar mais quietinha, mais escondidinha, sem lidar com muita gente, a gente tem até essa opção de fazer isso, mas na enfermagem a gente não tem. Oi, Cíntia. Oi, Luzimar. Luzimar também entrou na formação. Estou atuando há quase 2 anos e há muitos desafios diariamente, muito. E aí, Cíntia, a gente vai falar justamente por que a gente tem tantos desafios na enfermagem. Por que a gente tem altos índices de burnout? Por que a gente tem alto índice de depressão? E por que a gente tem um alto índice de suicídio? Não só entre enfermeiros, né, na enfermagem como um todo, de técnicos de enfermagem também. E eu quero que você saia dessa aula hoje entendendo isso. Então, o que a gente vai fazer nessa aula hoje? Oi, Sarinha! O que a gente vai falar aqui hoje? O nosso tema é esse, como não adoecer emocionalmente na enfermagem. Mas eu vou te dar o que aqui? Estratégias para você se blindar emocionalmente, para você enfrentar os desafios com mais sabedoria e evitar o esgotamento mental. Então são 3 coisas que a gente vai falar aqui. Estratégias para blindar, você se blindar emocionalmente, para você enfrentar os desafios com mais sabedoria, porque os desafios eles vão existir, não tem como a gente evitar os desafios. E como que você faz para evitar este esgotamento mental? Porque o que é o burnout? É um esgotamento físico e mental, né? Não necessariamente nessa mesma ordem, né? O esgotamento mental que leva a pessoa a ter também aí a doença no corpo. Então vamos falar, por que é importante a gente dizer? Eu posso dizer pra vocês, alguém aqui já se sentiu assim, gente? Primeiro fala aí pra mim. Você já se sentiu emocionalmente doente? Você já sentiu que não tem capacidade emocional pra enfrentar os desafios diários, né? na sua atuação? Conta aqui pra mim, se você já se sentiu assim. Me conta aí. Ou se foi só eu que me senti assim. Vamos entender por que isso acontece. A Márcia diz que sim. Quem mais? Ah, é, gente. Aqui, ó. Aperta o coraçãozinho se eu falar alguma coisa que faz sentido pra você, tá? Aperta nesse coraçãozinho pra gente aumentar o engajamento. Manda pra 10 colegas. Já, ó, quanta gente aí. Já, infelizmente, muito. Os nossos desafios, eles são grandes demais. Nós somos uma profissão que beirei o burnout, a Sara também, que a gente lida com a vida e a morte das pessoas. E isso por si só, a Luciana, eita, todo mundo, tenho medo de ficar esgotada, tento mudar as estratégias. A Lu tá dizendo é horrível. Com certeza, em algum momento a gente se sente assim. Por quê? Porque a gente lida com a vida e a morte das pessoas.
E não tem coisa mais importante do que a nossa vida. E não tem o que a gente mais tema do que a morte. Então nós somos aqueles profissionais que estamos ali com as pessoas. E essa pressão por si só, tirando todos os outros desafios que você pode estar vivendo hoje na sua profissão, por si só isso já é um grande desafio, já é uma grande pressão, tá? Então isso já é um fator que já predispõe os profissionais da área da saúde a terem isso. Agora o que eu quero que vocês acompanhem meu raciocínio? Nós somos essa profissão, mas quando a gente está na faculdade, qual é o nosso maior foco na faculdade? A faculdade não nos ensina a lidar com pessoas, a blindar o nosso emocional, a desenvolver as nossas competências comportamentais para que a gente enfrente esses desafios com mais sabedoria, com mais estratégia, sabendo evitar esse esgotamento mental. Justamente pelas nossas estratégias, não é assim? E isso acaba muitas vezes fazendo a gente adoecer emocionalmente. Às vezes me sinto apática com vontade de desistir da coordenação pelos desafios. Luzimar, são muitos desafios. E eu vou falar justamente sobre isso agora. Em 2018, mais ou menos, eu enfrentei um burnout, né? Eu tive burnout. E foi assim, eu fui no fundo do poço mesmo, eu quis desistir e eu tava num cargo de coordenação, assim como a colega acabou de colocar aqui, que a Luzimar acabou de colocar aqui. Então eu senti isso na pele, tá? Então tudo que eu vou falar pra vocês aqui, eu vou trazer um conteúdo, eu vou te trazer estratégias, no final, eu vou te dar acho que foram 7 estratégias que eu tracei aqui, mas eu quero te dar um presente também no final, tá? E quem ficar comigo até o final vai ganhar uma super aula minha que eu dei para as minhas alunas, a única maneira de se posicionar como líder. Então, quem ficar até o final vai ser instruído de como que você vai fazer para ganhar essa aula. Combinado? E vai ganhar também o mapa mental desta aula que a gente vai te presentear. Beleza? Então vamos lá. Vamos interagir comigo aqui, manda para 10 colegas essa live e vamos falar sobre esse assunto que a gente evita. E quando a gente toca nesse assunto, a gente só toca nesse assunto olhando por um lado desse assunto, que é o lado onde a gente não pode mais prevenir, onde a gente só pode lamentar pelo índice de burnout, depressão e suicídio na enfermagem. E a gente precisa fazer algo, e esse é o jeito que eu trato sobre esse assunto, porque eu tive burnout e caminhando para uma depressão. Então, quais foram as estratégias que eu utilizei, o que me ajudou e que pode ajudar antes de você estar doente? Aí, por que eu tô explicando tudo isso? Porque a pessoa que ela já tem um diagnóstico de uma depressão, por exemplo, aí ela tem que tratar de uma outra forma, que não é a forma que eu vou falar aqui, porque eu não sou profissional, nem psiquiatra, nem médico para falar de tratamento de depressão. Combinado, gente? Eu quero trazer uma abordagem preventiva e existe um caminho, um único caminho para a gente prevenir tudo isso. Se eu soubesse desse caminho, eu não teria entrado num esgotamento mental como eu entrei. E a gente vai entender que tudo isso se mistura com a nossa vida profissional, com a nossa vida pessoal e que não tem como a gente separar tudo isso. Então, em 2018, eu tive um burnout. Mas o que aconteceu? A Lu tá dizendo, eu me afastei por depressão em 2021. Não me sentia deprimida, mas sim exausta. Decidi que não queria ser um peso para ninguém e que melhorar dependia apenas de mim. Saí do emprego. É uma decisão, talvez, né? Vejo que nós mesmos, exatamente. Então, assim, o que aconteceu comigo? Eu vou contar a minha história. Em 2015, eu aceitei um cargo de gestão, da qual eu não estava tão preparada assim para assumir esse cargo de gestão. E eu tinha acabado, literalmente, de ter bebê. Eu tenho 3 filhos, 2 deles são muito próximos um do outro e eu tinha acabado de parir. A minha filha estava com 6 meses, não, menos um pouco, eu ainda amamentava. Acho que ela estava por aí, com 6 meses. Então eu trabalhava numa UTI. E o que aconteceu comigo? Olha, preste atenção nessa história, porque pode ser que você se identifique com isso.
eu tinha um menininho de 1 ano e 8 meses, 1 ano e 10 meses, e tinha essa menininha, a Sofia, tinha meses. Então, o que que uma mulher vive nessa época, né? Os hormônios estão à flor da pele, você vive ali uma crise existencial, você quer ficar mais tempo em casa. E aí, nesse momento, eu não dormia direito, enfim. E aí eu pensei assim, bom, eu vou aceitar esse cargo. Aí surgiu uma oportunidade de assumir um cargo de gestão nessa época. E aí eu pensei, bom, é minha oportunidade de trabalhar de segunda a sexta, porque meu marido ficava à noite com os 2 bebês. Ele ficava à noite, dizendo ele que as crianças dormiam a noite toda, tá, gente? Mas quando eu tava em casa, eles não dormiam a noite toda. Eu suponho, eu desconfio até hoje que eles choravam e ele não ouvia, mas tudo bem, né? Brincadeiras à parte, era muito desgastante para mim. E aí eu assumi esse cargo. Só que era um cargo em que eu tive uma relação muito difícil com a minha líder. Foi um relacionamento super tóxico e eu não consegui lidar com tudo isso, com o que eu estava vivendo na minha vida pessoal versus os desafios que eu estava vivendo como profissional na prática. E aí, se a gente não tá bem na nossa vida pessoal, é muito provável, 99% de chance de que isso afete o seu profissional. Assim como quando você não está bem no profissional, isso também afeta a sua vida pessoal. Porque quando você não tá legal no seu trabalho, você chega em casa brigando com o marido, chutando os cachorros, brigando com as crianças, extremamente mal-humorada, esgotada, não tem força para mais nada, não é assim? Então, a nossa vida, ela é sistêmica e não tem como a gente separar tudo isso, tá? Deixa eu ler os comentários. Vejo que nós mesmos somos preconceituosos, pois muitas vezes não queremos assumir que precisamos de ajuda pelo fato de ser da saúde e por isso estamos adoecendo. Sheila, não é só por isso que a gente está adoecendo, mas isso também pode acontecer. E eu vou te contar o que está acontecendo com os profissionais da área da saúde. Por que eu tô contando a história minha? Porque eu sei o que é um esgotamento emocional. Eu sei o que é adoecer emocionalmente. Eu sei o que é se sentir desvalorizada. Eu sei o que é trabalhar com um líder extremamente difícil, que tudo que você faz bota defeito, critica, nada tava bom, nada que eu fazia tava bom. Nada que eu fazia tava bom. Então foram 3 anos assim, ó, vivendo. Eu fui no fundo do poço, de verdade. Só que o que isso ocasionou na minha vida? Me tornei improdutiva, eu me sentia incapaz, porque realmente meus resultados não estavam legais, eu não estava dando conta, eu tinha muita cobrança e tudo isso faz você ficar esgotado. Então assim, gente, isso nos dá um alerta, né, de que a gente precisa olhar para nossa saúde mental. Eu era aquela profissional extremamente dedicada, nessa mesma época. Eu, mesmo assim, com tudo isso, o que eu fiz? Fui lá e fiz mais uma pós-graduação. E aí, tocando no que a Sheila acabou de falar, o que acontece com a gente? Nós, a faculdade, não te prepara para você se blindar emocionalmente com tudo que você vai encontrar. A faculdade te ensina a lidar com a doença. Sim, você aprende tudo sobre patologia, como funciona o corpo humano, a gente sai craque de abordagem técnica, mas ninguém te ensina a lidar com pessoas e a pessoa mais importante, você mesma. Ninguém te ensina como gerenciar suas próprias emoções, como liderar sua equipe, que você vai encontrar pessoas difíceis no meio do caminho. Ninguém te ensina. E é isso que faz a gente adoecer emocionalmente. A nossa falta de habilidade para gerenciar as nossas próprias emoções no ambiente de trabalho. E aí a gente está falando de emoções. Aí a gente está falando sobre você, sobre mim, sobre como a gente, sobre enfrentamento, sobre como cada um percebe o ambiente, percebe as situações. Aí é claro que aqui, cada um aqui é inserido num ambiente, num X ambiente, cada um vivencia situações, tem gente que está inserida em lugares onde tem muita gente ruim misturada que eu nunca vi, tem gente que está em lugar que é difícil de trabalhar, tem gente que está em bons lugares. E é isso, né? É sobre isso. Então,
a gente precisa agir preventivamente. Falei isso no início para vocês. Gente, tá fazendo sentido isso para vocês? A Alcida diz que super se identifica. Tá fazendo sentido? Clica no coraçãozinho aí para eu saber que tá fazendo sentido para vocês, tá? Então, existe um caminho pra gente lidar com tudo isso. Aí você vai dizer assim, ó, Dani, mas será que existe mesmo? Aí você vai dizer, mas tá difícil. Minhas alunas falam isso, tá? Eu tô falando aqui não só da minha experiência, oi Ana Paula, não só da minha experiência, mas também de todas, quase todas, né? As minhas alunas que chegam para formação. Não pensam que as pessoas que buscam uma formação em gestão e liderança, que quando a gente está falando aqui, a minha formação em gestão e liderança não é uma formação em gestão e liderança normal. Ela tem um método único que eu vou te falar depois, por quê? E você vai entender. Elas chegam pra mim desse jeito, que eu tô te contando aqui. Ah, Dani, mas será que existe mesmo algo que a gente possa fazer? Porque você não conhece o ambiente que eu trabalho, as pessoas são difíceis. Tá muito difícil. Nós somos desvalorizadas, a gente lida com líderes tóxicos. Não adianta, eu chego lá e não consigo implementar o que eu tô aprendendo. Ou as pessoas são muito difíceis, a minha equipe tá sobrecarregada. Chegamos despreparadas. Oi, Lid! Chegamos despreparados, é isso. E eu te digo, existe um caminho. Só que não é esse caminho que você pensa. Não é o caminho numa estrada que você constrói fora. É um caminho de dentro para fora. E isso faculdade nenhuma te ensina. Oi, Karina! Dani, saudades. Sumi, mas sou super bem nas aulas. Superei meus medos e inseguranças. Gratidão. A Karina foi minha aluna. É sobre isso. Não queremos adoecer, não. Né? Nós não queremos isso. Mas porque a Luciana tá dizendo aqui, ó, você descreveu a minha vida agora, profissional. Muitos profissionais estão vivendo isso. E eu tô aqui para te dizer que existe um caminho. Só que não é um caminho conhecido. É um caminho que a maioria não conhece. E por desconhecer, não é culpa sua, é porque ninguém te ensinou e ninguém me ensinou também, eu aprendi. O que aconteceu comigo quando eu tive burnout? Eu comecei a buscar ajuda. Tô falando de mim, tá, gente? Não sou dona da verdade, você não é obrigada a fazer como eu fiz. Mas eu comecei a buscar ajuda. Eu comecei a buscar um coach, aí eu fiz coach com uma coach. Eu fiz terapia também, não vou mentir, tá? Comecei a utilizar estratégias na minha vida. E há apenas 3 anos é que eu realmente decidi ser uma profissional do desenvolvimento humano, ok? Que eu me especializei realmente em comportamento. Mas eu tava falando isso hoje para uma mentorada minha. Não pense que eu não sofro meus perrengues, que eu não tenho as minhas crenças limitantes, que tem dias que eu acordo que eu não tô afim de nada, só que eu aprendi um caminho. Eu aprendi um caminho que eu vou te contar qual foi, tá? E além de te contar o caminho, eu vou te contar as estratégias. Então, eu aprendi um caminho e com esse caminho eu criei um método que tem ajudado aí mais de 1.200 enfermeiras. Tem enfermeira que lidera aqui na live, que eu sei que elas não enjoam da minha cara. A gente tem um encontro amanhã, a gente vai falar sobre crenças amanhã, a gente vai ressignificar crenças amanhã no nosso encontro, porque desenvolvimento pessoal é sobre isso, é o único caminho que a gente tem, tá? Para superar tudo isso. Então, entender que esse caminho vai te ajudar a enfrentar os desafios. Dani, você tá dizendo que a gente não vai ter mais desafio? Nossa! Não, eu tô dizendo que você vai ter muitos desafios. Deus te deu uma missão como enfermeira e eu sei que essa missão não é fácil. Mas sabe quando Deus escolhe uma pessoa para te dar uma missão? Ele te dá uma missão tão difícil, presta atenção nisso que eu vou te dizer, que você vai precisar dele para cumprir a tua missão. E aqui tá uma chave do que eu ia trazer mais lá pra frente, mas eu já vou te dizer aqui. Eu acho que uma das coisas que nos falta para enfrentar é a gente olhar para o nosso espiritual. Você tem uma missão. Deus só dá grandes missões para grandes líderes. Toda enfermeira precisa ser uma líder. Então, você vai precisar de Deus nessa jornada, tá? Para você enfrentar tudo isso. O que eu tô querendo te dizer? Não adianta você ter 3 pós-graduações.
Não adianta você ter o maior conhecimento de todas as técnicas. Mas eu te digo, domine todas as técnicas. Mas você precisa focar também em outros 2 pilares, que é este o segredo do meu método e eu vou te contar aqui. Você precisa dominar todas as técnicas, você precisa olhar para o teu emocional. Nada é mais importante do que aquilo que está se passando dentro de você. E também ter um foco espiritual. Esse é o meu método ID. ID. Se você olhar o ID, ele é o meio da palavra líder. E o ID também é uma passagem bíblica de ir pregar, né? O evangelho. E eu também faço isso, eu não sou pastora não, tá? Mas eu introduzi isso na minha vida quando eu precisei lá atrás, quando eu tive burnout. Eu entendi que só o conhecimento não ia me curar. Eu entendi que só buscar inteligência emocional não ia me curar, mas Deus me curou. Então você entende que não é um caminho só. Oi, Lana maravilhosa! Tá fazendo sentido pra alguém aí, gente? Tem que fazer sentido pra alguém. Porque isso que eu tô falando é muito sério. Alcida, eu sou EQL, é isso aí. Ok? Então, entender esse caminho vai te dar mais coragem, mais sabedoria. Porque, como eu tava falando, Deus diz assim pra gente: no mundo tereis aflições, mas eu estarei com você. Então, esqueça isso de: ai meu Deus, eu não aguento mais a enfermagem. Ah, porque é só problema. Vai olhar as outras profissões para ver se não é também. Às vezes alguém diz assim: ah, Dani, eu vou mudar de profissão. No meu post, né, tem um monte de gente que vai lá comentar: ah, porque eu tô indo embora desse país. Ah, porque eu tô mudando de profissão. Mude, meu amor, porque se você não mudar de dentro para fora, você vai levar todos os probleminhas lá para outra profissão. Acredita em mim. Vai junto com você, não é só na enfermagem que isso acontece, não. Mas como que isso se agrava? Porque nós lidamos com a doença e a morte. E essa é uma linha muito tênue. E era mais um motivo para a gente aprender sobre as nossas emoções, sobre como lidar com as emoções do outro também. E aí, Dora, pode falar, Dora maravilhosa, minha aluna também. Gente, as minhas alunas não enjoam na minha cara, literalmente. Elas estão em peso aqui nessa live. Eu acho que eu vou começar a fazer essas lives dentro da plataforma só para minhas alunas. O que vocês acham? Porque elas estão em peso aqui, hein? Então, vamos lá. Para você que crê em tudo isso que eu tô te falando, fica aqui comigo. Fica aqui comigo que eu vou te dar as estratégias. Mas você que não crê nisso que eu acabei de falar, você tá liberado para assistir a novela, para fazer o que você quiser. Tô passando por uma síndrome de burnout desde outubro. Me inscrevi no curso de liderança e não estou conseguindo fazer. Tá, aí a gente conversa sobre isso lá no grupo da formação, tá? Porque aí é um problema pessoal. Você não está conseguindo fazer, ok? Aí é um problema bem pessoal, tá, Dora? A gente conversa lá, beleza? Não vai adiantar a gente falar aqui. Mas se fizer fora, estaremos lá também. Não é, Lu? Que legal, que legal. Tá colada. Se fizer fora, a gente vai também. É isso aí. Ok? Vamos lá. Então, se você crê nisso, continua aí. Vamos lá, que eu tenho certeza que vai valer a pena. Por que, gente, que eu tô falando isso? Minhas mentoradas passam pela mesma coisa. Elas chegam com dificuldade de se posicionar. Por que eu tô falando de posicionamento? Porque a forma como você se posiciona diante das situações, das circunstâncias, das pessoas, é a causa de você adoecer também emocionalmente. Vocês assistiram a minha aula sobre posicionamento? Então, porque posicionamento não é mandar em ninguém, não é sair gritando com ninguém, não é ter comando. Posicionamento não tem a ver com dar respostas. Posicionamento tem a ver com ocupar um espaço nos relacionamentos. Tem a ver com como você está cumprindo o seu papel. Posicionamento tem a ver com o que você está fazendo aqui agora. Você poderia estar assistindo a novela, você poderia estar fazendo qualquer outra coisa, mas você se posicionou diante de algum desejo, alguma dificuldade que você tem e você está aqui assistindo uma aula. E você vai colher depois esses frutos. Posicionamento tem a ver com escolhas.
Posicionamento tem a ver com postura, com comportamento. E comportamento tem a ver com suas crenças. Isso é posicionamento. Então, as minhas alunas, elas vêm para a formação porque não sabem, não se sentem capazes muitas vezes de enfrentar todos os desafios que o posicionamento de um enfermeiro exige na prática. Que é tudo isso que eu tô te falando, que você vai precisar de muito conhecimento, que você vai precisar de muita inteligência emocional. E, aliás, haja inteligência emocional, né? Para lidar com todas as pessoas difíceis que eu sei que você vai encontrar no caminho e com todas as circunstâncias e para gerenciar as tuas emoções, tá? Então, mas tem uma coisa que faz todas elas se posicionarem. Querem saber o que é? Uma coisa que faz com que as minhas alunas consigam se posicionar. É claro que as alunas que aplicam o método, que decidem sentar a bundinha na cadeira, estudar, participar das aulas, apesar das dificuldades, essas alunas têm resultado. E elas têm uma coisa em comum que ajuda elas a se posicionar. Você sabe o que é? Querem saber o que é? Uma coisa, só uma. Elas aprendem a se dar o devido valor. Não é mimimi, é método. Não é mimimi, Sara. É isso aí. É método ID. Não é mimimi. Inclusive, a gente tem um lema dentro da formação. Proibido mimimi. Proibido reclamar. Troque reclamação por ação. Dentro da formação, a gente não alimenta o vício emocional uma da outra. E amanhã eu vou falar sobre isso na aula da formação. O que é vício emocional? Tem gente que é viciada em reclamar. Viciado em reclamar. Tem que reclamar de tudo. É viciado em se vitimizar. Quem reclama não lidera. Esse é o nosso lema. Quem reclama não lidera. Quem reclama não prospera. Porque reclamar é clamar por mais coisa ruim na sua vida. E por pior que esteja a situação, se você continua comunicando reclamação, é aquilo ali que você vai continuar vivendo. E isso te leva a um estado emocional, muitas vezes, né? De depressão, enfim. Mas quando você já está enfrentando isso, o caminho é outro, como eu falei para vocês, tá? Simplesmente verdade, aprendendo a se dar o respeito. É isso que minhas alunas têm em comum. Todas elas aprendem a se dar o devido valor. Isso a gente consegue com autoconhecimento. Elevando a sua autoconfiança, olhando para dentro, olhando para você, para mais ninguém. Ninguém vem para a formação para ficar alimentando coisas ruins que acontecem aí no dia a dia. Não, a gente olha para você. Quem reclama não lidera. É isso aí, Sara. É isso aí. Tá? E isso só acontece quando eu consigo acessar o meu poder. Isso só acontece com uma mudança de mentalidade. Deixa eu falar uma coisa para vocês. Eu tô misturando aqui os conceitos e eu vou te trazer uma passagem bíblica de Romanos 12, 2, tá? Nem tava aqui na minha programação, mas eu senti no meu coração de te falar. Não se conforme com este mundo. Seja transformada pela renovação da sua mente para que você consiga experimentar qual é a boa, perfeita e agradável vontade de Deus. O que isso quer dizer? Que se eu continuar com a mentalidade que eu tenho, eu não vou conseguir viver o novo. Eu não vou conseguir enxergar quem Jesus já disse que eu sou, quem Deus disse que eu sou, tá? Então eu preciso entender quem eu sou. Olha só, o único caminho é o autoconhecimento. Eu preciso entender quem eu sou para acessar o meu poder, para conseguir me posicionar diante da vida. Posicionamento não tem a ver com o outro. Para eu me posicionar diante da vida, como é que você tem se posicionado? Com reclamação, murmuração ou com gratidão e ação? Com decisões assertivas? Como que você tem se posicionado? Sobre liderança é sobre isso, é sobre ser exemplo. E o primeiro exemplo que a gente tem é dentro da nossa própria casa, exemplo para os nossos filhos, para as pessoas que convivem com a gente. Então, sem saber quem você é impossível se valorizar. Estão entendendo? Eu te falei que as minhas alunas, elas conseguem se posicionar e todas elas têm uma coisa em comum, as que conseguem.
elas enxergam o verdadeiro valor. Quando você enxerga o seu verdadeiro valor, você não aceita mais certas coisas na sua vida. Você não aceita crítica de quem nunca construiu nada. Você não aceita trabalhar num lugar em que não te dá menor condição de trabalho. Você não aceita que uma pessoa venha dizer pra você quem você é, porque você já sabe quem você é. Então, você começa a valorizar quem você é. É claro que passando aí pelos seus pontos fortes, entendendo aquilo que você tem que melhorar. Isso é extremamente importante, ok? Sem saber quem nós somos, é impossível se valorizar. Aí você vai dizer, a enfermagem não é valorizada. E aí eu vou te dizer por que a enfermagem não é valorizada. Porque o nosso foco ele está apenas no conhecimento técnico. Doutora fulana de tal, do mestrado não sei da onde lá, não sei das quantas. Lindo, beleza. Mas a gente não tá sabendo gerenciar nossas próprias emoções. O nosso foco, ele é apenas técnico. Nós focamos apenas, nós fazemos isso. Eu fiz isso durante muito tempo. Aprender apenas o que é técnico. Aí você fica cheia de diploma, cheia de conhecimento e não consegue nem gerenciar todo o conhecimento que você tem. Porque chega na prática, você começa a viver emocionalmente com outras pessoas, a ter relacionamento com pessoas diferentes de você, que acionam gatilhos em você e que você não sabe lidar. Por quê? Porque essas pessoas acionam gatilhos em você, despertam em você emoções, o teu cérebro só reage àquilo que ele já conhece, você revive experiências do passado e é isso que determina a sua ação no presente. E aí, o que acontece? Você não sabe lidar com as suas próprias emoções. Infelizmente é isso, gente, que acontece, tá? E aí, a depender da pessoa, não sabe lidar, vem a frustração porque você não tá preparada para aquele desafio. E o que a gente mais faz na prática? Gente, tá fazendo sentido? Então clica aqui no coraçãozinho, tá? Clica aqui nesse coraçãozinho, manda essa live para mais pessoas. Se tá fazendo sentido pra você, vai fazer sentido e tá aqui quem tinha que tá. E realmente não é um conteúdo pra qualquer um, sabe por quê? Porque isso é um trabalho de consciência que não é feito lá na faculdade. A gente não entende isso lá. A gente quer sair funcionando veia, a gente quer sair sabendo tudo sobre a parada cardíaca e isso é muito importante. Só que saber atuar numa parada cardíaca ou identificar um edema agudo de pulmão é tão importante quanto saber gerenciar suas emoções na prática. Saber como fazer para não explodir. Saber como fazer quando alguém te ofende. Saber como gerenciar aquilo que você sente quando a tua equipe não te respeita. Competência técnica te admite, competência emocional te promove ou te demite. Exatamente, né, Sara? E a prova disso que eu tô falando, gente, o mundo acordou para isso. E a enfermagem precisa acordar também, que não é só o conhecimento, que conhecimento não basta mais. Precisamos de algo mais. E não é só porque as instituições precisam, não, porque o mundo mudou. E porque a gente precisa. Olha para o nosso índice de burnout e de depressão. E eu não tô falando aqui, vou falar de novo porque eu sei que tem gente que entrou por agora, e eu não tô falando aqui de cura, eu tô falando aqui de prevenção, tá? Eu tô falando de prevenção, de prevenção, ok? Não é o suficiente, só conhecimento não é o suficiente. É tão importante como as pessoas estão gerenciando as próprias emoções, que a maioria dos lugares, claro, dos bons lugares para trabalhar, né? A gente sabe que tem bons profissionais, maus profissionais, bons lugares para trabalhar e péssimos lugares para trabalhar. A gente sabe disso. Então, bons lugares para atuar, eles já estão recrutando os profissionais de um modo geral, não só na enfermagem, de um modo geral, começando pela análise de perfil comportamental. Olha a palavra aqui, comportamento. Por quê? Porque a depender de como eu gerencio as minhas emoções, vai ser evidenciado no meu comportamento, nas minhas ações e reações. Por que eu tô falando tudo isso pra você?
Porque a gente não vê as coisas como elas são. Nós vemos as coisas como a gente é. Você, Andréia, não vê as coisas como elas são, você vê como você é. A Sara não vê as coisas como elas são, ela vê como ela é. E aí, como é isso tudo na prática? Cada um enxergando o mundo, as coisas, as situações de acordo com as suas crenças, com aquilo que você acredita. Se não estivermos bem emocionalmente, não presta. Não presta, a gente não presta nem pra gente mesmo, né? Então, a gente precisa olhar para isso. Só ter conhecimento técnico não vai bastar. Porém, é preciso dominar todas as técnicas. Você tem que ser boa, você tem que buscar, você tem que ter conhecimento. Só que gerenciar esse conhecimento vai passar pelas suas emoções, sabe? Nossas emoções, elas estão no comando das nossas decisões e das nossas ações, mesmo que você não saiba disso. Você vai dizer, não, eu não. Inconscientemente você vai chamar isso de destino, mas você, se acreditar que você pode, se acreditar que não pode, das duas formas você tá certa. E você é aquilo que você pensa que você é, aquilo que você acredita. E muitas vezes eu pergunto para as enfermeiras, mas você, quando reclama, né? Minha equipe não me vê como líder, não me respeita, as colegas são grosseiras comigo, a líder é grosseira comigo. Aí eu pergunto, e você? Como você se vê? Você se vê capaz de enfrentar essas pessoas? Enfrentar não é enfrentar, é se valorizar, saber discernir, isso aqui eu não sou. Você não tá falando de mim, colega, você não tá falando de mim não, né? Você se sente capaz de liderar uma equipe? A maioria das vezes, em 99%, as respostas são, não, eu não me vejo como líder. Bingo! Se você não se vê, quem vai ver? Vocês estão entendendo sobre o que é essa live? Vocês estão entendendo que para eu não adoecer emocionalmente, eu preciso entender o meu valor? E que para entender o meu valor, eu preciso acessar o meu poder? E que para eu acessar o meu poder, eu preciso buscar autoconhecimento? O desenvolvimento pessoal é o único caminho para você acessar o seu poder. Poder aqui não é mais que ninguém, não. É poder de dentro para fora. É eu poder me sentir capaz. É eu poder entender quem eu sou. É esse poder. Ok? Então, se você não sabe gerenciar suas próprias emoções, como que você vai gerenciar um conflito, por exemplo? Como que você vai gerenciar um conflito? Ninguém dá, eu falo isso para minhas alunas sempre, ninguém dá aquilo que não tem. Você não vai dar o que você não tem. Você só dá o que você tem. E a minha pergunta é, o que você tem para dar? Não dá para liderar os outros sem liderar a si mesma primeiro, ok? Então, a gente sai da faculdade com muitas responsabilidades, gente. Lidar com vida e morte realmente é um desafio muito grande, ok? E a gente fica assim, ó, porque a enfermagem precisa ser valorizada. E eu te digo, tá na hora da gente mudar a nossa narrativa. A enfermagem precisa se valorizar. Não dá mais para mais de 30 anos a gente ter um discurso, narrativa, tá? Discurso vitimista, implorando que alguém olhe para você e te valorize. Não. Essa estratégia que a gente usa não tem resultado. Não está nos trazendo resultado. Só traz resultado quando eu olho para mim e digo, eu me valorizo. Eu cuido de mim. Porque ninguém cuida de quem cuida. Ei, quem tem que cuidar é você. Não espere mesmo que alguém vai fazer por você. Para mim, não existe o caminho mais certeiro e que vai dar certo. E foi isso que eu aprendi quando eu tive burnout, que é o caminho da autorresponsabilidade. Enquanto não houver autorresponsabilidade, eu tô na vitimização. E vítimas não conquistam grandes coisas. Por quê? Porque é vítima. Ela tá ali, ó, esperando que alguém faça por ela, porque ela é a vítima. Quando você assume o protagonismo de quem você é, que você entende quem você é e que você pode, você vai dizer, eu me valorizo. Isso aqui eu não aceito mais. Não, isso aqui eu aceito, isso aqui não. Isso aqui é só um caminho para eu chegar onde eu quero, então eu aceito. Não, isso aqui eu não aceito mais.
Eu sou capaz de de estar num ambiente muito melhor, de me relacionar com pessoas melhores, de não ouvir pessoas que nunca construíram nada e querem dar pitaco na sua vida, tá? Então, a faculdade não vai te ensinar isso. E a gente fica totalmente despreparada para conviver com essas situações na prática, ok? E a gente faz o quê? Vai lá. Às vezes eu pergunto para as pessoas que eu converso aqui no Instagram, e aí, Dani, me ajuda, eu tô querendo desistir da enfermagem porque eu tô me sentindo assim, assim, e aí eu pergunto, tá bom, me conta aqui, como é que tá o teu desenvolvimento pessoal, o quanto você tá forte, né, para enfrentar, porque eu não posso te dizer que não vai ter desafio, vai ter, tá? Se você não quer desafio, sabe o que você faz? Você não pode fazer nada, nem na enfermagem, nem em outra profissão, porque tudo é desafiador. Em 2019 eu resolvi empreender. Deixa eu te contar. Ah, eu não vou trabalhar na enfermagem. Vai empreender. Vai empreender. Sem liderar suas emoções. Sem ser líder, dona de si. Vai empreender para ver se você consegue. Você vai sentir tudo isso que você sente na assistência dobrado. Porque eu precisei me desenvolver pessoalmente, investir em mim, em cursos, em desenvolvimento pessoal, muito mais agora do que antes. Deixa eu te contar o que ninguém te conta, tá? Ninguém te conta isso. Ninguém valoriza quem não se valoriza. Exatamente, Alex. Hoje eu cuido de mim e falo pra mim, eu sou, eu posso. Assim não aceito certas coisas. É isso aí, Alex. É isso aí. É sobre o seu poder. É sobre quem Deus fez você pra ser. Ele já disse quem você é. Só que a gente não acessa quem a gente é. A gente fica ouvindo as circunstâncias e as outras pessoas. Só desisto quando aposentar, é isso aí. Então, não é suficiente conhecimento, tá? Não desenvolver nem inteligência emocional e nem inteligência espiritual impede você de ser forte para enfrentar tudo que você vai precisar enfrentar. Quando você aprende a liderar, não fica mais fácil, fica mais leve. Exatamente. Não fica mais fácil, eu não prometo que quando as minhas alunas entram na formação enfermeira que lidera, eu não prometo que vai ficar mais fácil. Pelo contrário, você vai ficar mais forte. Você vai ficar mais forte. É isso aí que a Sara colocou aqui, ó. Quando você aprende a liderar, não fica mais fácil, você fica mais leve. Por quê? Porque você fica mais forte. Mas sabe o que acontece, gente? Deixa eu contar uma coisa pra vocês. O que impede a gente de buscar ajuda? Alguém falou aqui, né, que às vezes o problema é que a gente não levanta a mão, não busca ajuda. É o nosso ego, é a nossa arrogância. E aí acontece que na prática a gente vê muitos enfermeiros achando que são os bambambãs aí, que sabem tudo e estão liderando equipes e adoecendo uma equipe inteira emocionalmente, porque não busca ajuda, porque não sabe fazer, porque assim como você também não aprendeu a fazer tudo isso. Muito importante trazer responsabilidade para cada um de nós, né, o Anderson? É isso aí. Sem autorresponsabilidade, você não dá o primeiro passo. Quando você entende que você é o responsável pelos seus resultados, você começa a buscar. Sem isso, você não vai buscar. Você vai ficar naquela narrativa do lado de lá das pessoas que estão assim, ó, valorize a enfermagem. Gritando na rua, valorize a enfermagem. Não, a fala tinha que ser, ei, enfermeira, vem cá, amiga, vem cá, deixa eu te dar um abraço, se valorize. É isso que a gente tem que dizer um pro outro. Ô Camila, se valorize. Ô Michele, se valorize. Se valorize, minha irmã. Vá buscar conhecimento, vá buscar ser a melhor que você puder ser. Para de ficar implorando algo do além de sei lá quem que espera que vai acontecer. Porque quando a gente tiver essa consciência de que eu preciso me valorizar, eu preciso me dar o verdadeiro valor, você vai ver que aí sim as coisas vão começar a mudar de lugar ao seu redor. Aí as pessoas vão começar a olhar para você diferente. O mercado de trabalho vai olhar para você diferente. Mas enquanto nós formos as vítimas, nada vai mudar. Vai continuar do mesmo jeitinho. Coloquem muito amor no que eu tô falando, tá? E talvez algumas pessoas que estão aqui não estão nem preparadas para ouvir isso. Mas essa é a verdade. O problema é que a própria enfermagem não se une. Ou quando se unem com uma narrativa de vitimização, de apelo. E nós somos a maioria. Cabe na cabeça de vocês? Deixa eu falar uma coisa. Nós somos a maioria.
Por que a gente não tem força? Não é só porque a gente não se une, também, né? Também, mas porque eu fico esperando pelo outro. Quando eu uso essa frase, a enfermagem é desunida, é uma crença que a gente tem. A gente está declarando que a enfermagem é desunida, mas quando eu te pergunto, tá, e você se une com quem? Né? A gente quer, isso é a maior prova da falta de autorresponsabilidade, é quando eu jogo pra cima, quando eu digo, eles não fazem, as pessoas são ruins no trânsito, por exemplo. Que pessoas? Quem são as pessoas? Quem é a enfermagem que não se une? Sou eu. É você. É olhar pra mim, com quem eu tenho, ó como muda, com quem eu preciso me unir agora pra lutar, pra conquistar, com quem eu preciso me unir? Não, a gente joga, isso é uma tendência do ser humano, tá? É uma tendência de se eximir da responsabilidade. Então, quando eu tenho autorresponsabilidade, o meu posicionamento muda. Daí a gente não vai querer piso, vamos querer o teto, né, Dani? Piso é pouco pra você, piso é pouco pra você. Mas, infelizmente, o colega de trabalho está nos adoecendo. Por isso, nunca imaginei que isso pudesse acontecer. Mas acontece. Adoece você, bota amor no que eu vou te dizer. Adoece porque você deixou um canal aberto. Você tem um canal aberto para receber isso. Ok? Ninguém faz com você aquilo que você não deixa. Você não está estabelecendo limites. Você não está se posicionando onde você deveria, com você mesma. Ok? É algum não que você não está dizendo. É estabelecer limites. Então, o colega tem o poder de me adoecer. Gente, peraí. Que poder é esse que a pessoa tem sobre você? Quem tem que ter poder sobre você é você. Não é o outro. O outro não tem poder sobre você. Ele só aciona o que já tem dentro de você. Ele só aciona o que já tem dentro de você. Acredite. Ninguém vem e coloca algo dentro da gente. As pessoas só potencializam aquilo que já existe ali dentro de mim. Ok, Dora? Já está aí. Você precisa cuidar disso, porque ninguém vai cuidar por você, não. Não vai. Se você não cuidar, ninguém vai cuidar. Hoje, conversando com uma enfermeira, ela falou mal dos novos enfermeiros. Aí eu perguntei se ela chegou para eles e perguntou se tinha alguma dúvida. É isso, falar mal do outro, né? Sempre repreendo quem fala isso, não aceita essa frase. Eu também não. Você tem razão. Chega de sermos vítimas até que estivemos assim, não adianta falando. Gente, se vitimizar e sair na rua gritando, valorize a enfermagem, a gente já tava valorizado, tá? Se essa estratégia funcionasse, já tava, ó, anos-luz aí. É muito mais fácil deixar nas mãos de terceiros e depois culpar quando nós mesmos não fazemos nada. Exatamente, é muito fácil culpar o outro por aquilo que você deveria estar fazendo e não faz por você mesmo, ok? Você só vive o que tolera. Você só vive o que tolera. Você só tem o que você tolera. Ai, Dani, mas os meus colegas... Porque você tolera. Você só vive o que você tolera. Não... Infelizmente, a instituição te cobra a produção. Dora, é a tua crença. Se não mudar essa crença, você vai continuar vivendo esse mesmo ciclo. Pode mudar de instituição, vai continuar, tá? Porém, precisamos nos cuidar emocionalmente, exatamente. Eu acho que até a gente até que é unido, ok? Então, eu sei que a gente enfrenta muitos desafios, eu não tô aqui dizendo que é fácil, não é difícil, isso é um fato, tá? E quando a gente tem um fato, a gente precisa ter um enfrentamento. Mas eu quero propor um enfrentamento diferente aqui. Que é o enfrentamento de olhar pra você. Cobrança vai sempre ter, exatamente, gente. Quem não quer ser cobrado, tá? Eu não sei, nem se tem profissão que você não é cobrada. Aí o povo diz, eu não quero mais ter chefe, eu vou trabalhar pra mim. Sabe quem é seu maior carrasco? Você mesmo. Aí sim você vai ser cobrada por você mesmo, porque se você não fizer, ninguém vai fazer por você. Ok? Como isso mexe na sua intimidade é que muda, exatamente. As coisas não são como você como você acha que é, não. As coisas são como você é, ok? Quem procura culpado pune inocentes. Exatamente. Quem procura culpado pune inocente. Tem uma frase que eu anotei aqui, eu vou ler pra vocês, ó. É só uma frase. É pra Dora essa frase.
O significado que eu dou para aquilo que eu estou vivendo é criado a partir daquilo que eu já vivi. O que é na sua vida que você viveu, que você não enxergou saída ou você foi tratada desse mesmo jeito e você não conseguiu reagir? Somos cobrados em todas as áreas da nossa vida, exatamente. Quem não quer cobrança, eu não sei se tem alguma profissão para você que não quer cobrança, tá? Então eu quero te propor aqui o enfrentamento da autorresponsabilidade. Por quê? Anotem isso que eu vou te fazer. Porque não importa o que fazem com você, o que importa é o que você faz com o que fazem com você. Entenderam isso? Não importa que os seus colegas te pressionam, que os colegas estão fazendo você adoecer. Não, o que importa é o que você está fazendo com o que fazem com você. Você não tem como mudar as pessoas, você não tem governabilidade sobre isso. Não tem como, gente, mudar o outro. Você não consegue mudar a si mesmo, você vai mudar os outros. Ó, mudar a si mesmo é difícil. Precisa de um processo e de muita busca. Mudar o outro é impossível. Agora, algo acontece quando você muda. Coisas mudam ao seu redor. As pessoas mudam com você quando você muda. Olha que coisa, né? Não? Quem já experimentou isso? Regra dos 10-90. 10% é o que acontece com você. 90% é o que você faz com o que acontece com você. O que você faz quando alguém te rejeita? O que você faz quando os colegas estão tentando te adoecer? O que você faz quando você está sob pressão? É isso que importa, é o que você, é o significado que você dá, ok? Então, você é uma líder segura? Você é uma líder que é capaz de dizer não, de estabelecer limites? Precisamos aprender a lidar com outros. Se a gente não se sente capaz de fazer tudo isso, gente, quem vai fazer pela gente? A gente é visto pelas pessoas, olha só, a gente pensa às vezes que as pessoas não estão percebendo, mas tudo aquilo que passa na sua cabeça, os seus pensamentos, a forma como você se sente, você traduz isso no seu comportamento. As pessoas veem, mas eu não digo que eu tô insegura, todo mundo tá vendo, pelo seu comportamento. Em uma profissão, somos cobrados, né? Deus nos cobra posicionamento. Deus não vai fazer por você aquilo que é você que tem que fazer, tá? Então eu tô te convidando aqui hoje para sair do vitimismo e ir pro protagonismo. E isso só se faz através do autoconhecimento. Vítimas não reagem. Vítimas não reagem. Vítimas desistem. Vítimas escolhem outros caminhos. Não escolhem as suas ações, elas só reagem. Então tá na hora da gente mudar o posicionamento. E nós estamos adoecendo por falta de posicionamento. Eu te expliquei o que é posicionamento. Tá? Vítima, Dora. Discurso de vítima. Adoeci por causa dos outros. Não, você adoeceu porque o que tem dentro de você, uma ferida aberta que ainda não cicatrizou e que qualquer um chega e acessa e ativa e você não encontrou ainda um caminho para isso. Tá? Chega no serviço, ninguém está nem aí para os pacientes e te fala no foco no 5, isso é muito triste. Aí a gente tem que entender que cada um dá o que tem e que eu tenho que fazer o meu melhor com aquilo que eu tenho. Se eu tô fazendo o meu melhor, por que eu tô preocupada tanto assim com os outros, né? E precisa entender, tá? Tudo isso. Então, quais são as estratégias para você evitar o esgotamento mental, enfrentar com sabedoria e se blindar, principalmente emocionalmente? Vamos lá. Primeiro, ter conhecimento suficiente. Não pare de estudar. Agora, o conhecimento que você tem que buscar não é só o conhecimento técnico. Estude como funciona a sua mente. Estude, leia livros de inteligência emocional, de liderança. Busque conhecimento. Não só o conhecimento de qual é o melhor lugar para pegar uma veia. Isso é importantíssimo, mas estude, busque ser melhor, tenha conhecimento na área que você atua, tá? Esse é o primeiro passo. Segundo, para se blindar. Conhecimento te blinda, ok? Conhecimento blinda. Eu sempre busquei muito conhecimento. Só que chegou um ponto que eu entendi que esse conhecimento eu também precisava ter de mim mesma. Entender por que eu deixo os outros me machucar tanto, por exemplo. Isso exige conhecimento, autoconhecimento, tá?
ok? 2, desenvolver a inteligência emocional. Reconhecer seus pontos fortes, reconhecer seus pontos fracos, fortalecer a sua identidade. Você tá com a identidade muito enfraquecida quando você acha que os outros podem te acessar e te derrubar. Precisa fortalecer a sua identidade. Fortalecer a identidade a gente só faz através do autoconhecimento. Ok? Respeitar a si mesma, não aceitar menos do que você merece. Não aceite menos do que você merece. Eu posso até dizer, meus colegas estão me tratando mal, as pessoas, esse lugar aqui não é um lugar legal para eu trabalhar. Beleza. Ok, decida. Vá buscar novos desafios, vá fazer outra coisa. Ok? Aí sim, ok, beleza, esse ambiente não é para mim. Eu quero estar em outro ambiente. Realmente, o ambiente, ele pode te ajudar ou ele pode também te derrubar, se você deixar. Então, o que é melhor fazer? Sair desse ambiente, ok? Não aceite menos do que você merece. Gerenciar suas emoções, gente, você precisa ter... Esse aqui é o terceiro, eu acho já. Terceiro, gerenciar suas emoções. Você precisa ter reações e decisões equilibradas. Não dá para você explodir por um motivo que não era para você explodir, ou você sair chorando na hora que era para você tá ali equilibrada, tá? Nada de chorar ou perder o controle com as circunstâncias. Lembra? Não é o que fazem com você, e sim aquilo que você faz com o que fazem com você. Não dá para se tornar uma líder sem passar pelo processo de autoconhecimento e de inteligência emocional. Então, inteligência emocional é tudo isso. Inteligência emocional não é só gerenciar as emoções. Inteligência emocional passa pelo autoconhecimento, passa pelos relacionamentos. Quem tem inteligência emocional sabe se relacionar com as pessoas, sabe se blindar das pessoas, sabe quem realmente é, entende a sua real identidade. Estratégia número 3. Emoção certa, na dose certa, no lugar certo. É isso aí, Sara. Blindagem 3. Inteligência espiritual, tá? Busque sabedoria. Busque viver princípios. E o que eu tô falando aqui é muito sério no processo de você se conhecer. Deus já sabe, já disse quem você é. Então, muitas vezes, a gente fica ouvindo as vozes erradas. E desenvolver o espiritual vai te ajudar a ouvir as vozes certas. Quem você está ouvindo? De que lado você está? Se você não está ouvindo a voz de Deus, você está ouvindo a voz de quem? Do concorrente, né? Então, você precisa viver de acordo com os princípios para ter coragem, para ter ferramentas que te blindem realmente, tá? Gente, olha só, entenda uma coisa. Nós somos corpo, alma e espírito. Já pararam para pensar isso? Nós somos corpo, alma e espírito. Precisamos de conhecimento técnico, emocional e espiritual. Só o conhecimento técnico não vai te fazer ser completa. Só ter inteligência emocional sem conhecimento também não vai. Só o espiritual, meu Deus, faz aí, Senhor, me ajuda, tira essa pessoa do meu caminho. Pode até funcionar até um certo ponto, mas só isso também não vai funcionar. Então precisa dessas 3 inteligências andarem juntas. Juntas. Dani, o que funciona mais? Como que um avião funciona melhor? Com a asa direita ou com a esquerda? Não dá para separar. Só vai voar se tiver as 2 asas. E é a mesma coisa, você só vai voar como profissional se você desenvolver esses 3 pilares. Se você desenvolver só um. Eu sou ótima tecnicamente, aquela workaholic que é incrível no trabalho. Vai olhar a vida pessoal dela. Vai olhar o casamento, o relacionamento com os filhos, como é que tá. Entenderam? Então, não adianta eu focar só em um pilar. E eu não tô falando só do profissional aqui, não. Eu tô falando de você, da sua vida sistêmica. Eu tô falando do seu emocional, do seu social, do seu casamento. Eu tô falando da sua relação com seus filhos, com seus pais. Eu tô falando da sua vida espiritual. Eu tô falando da sua vida profissional. Nós somos tudo isso.
Tem que andar de mão dada um com o outro. E não é fácil, gente. Não tô trazendo aqui como se fosse algo fácil, não. Mas pega essa chave, corpo, alma e espírito. Então, o que isso quer dizer? O conhecimento vai me acessar, vou acessar o corpo das pessoas. O meu emocional vai tocar a alma das pessoas. E o espiritual é a presença do Espírito Santo. A gente sabe que até, inclusive, a cura, ela só vem muitas vezes através de Deus. Tem coisas que o homem não pode fazer, ok? Amanhã a gente vai ter uma aula na mentoria. Quem aqui da mentoria tá animada para nossa aula de crenças amanhã? Ressignificando essas crenças para eliminar esses pensamentos e se blindar mais ainda. Então, gente, olha só. Qual é a quarta blindagem? Escolha as pessoas que você vai andar. Escolha suas amizades. Não é todo mundo que merece dar pitaco na sua vida. Não é todo mundo que tem que ter acesso às suas emoções. Você tem que ter cuidado com aquilo que você fala, com aquilo que você recebe. Tá animada, né, Sara? Tá animada. Quinta blindagem. Tenha mentores. Ande com pessoas que querem a mesma coisa que você. Olha só, eu vou trazer aqui para vocês o que está escrito na Bíblia, em Provérbios 15. Onde não há conselhos, fracassam os projetos. Sua vida profissional é um projeto. E o enfermeiro, ele quer levar esse projeto sozinho. Todas as outras profissões de milionários, empresários, estão reunidos um com o outro. Às vezes eles fazem a mesma coisa. Ali, ó, buscando conselhos, aprendendo novas experiências. A gente faz isso dentro da mentoria, da formação. As meninas que estão aqui podem dizer isso. A gente está vivendo uma experiência que eu não conheço ainda dentro da enfermagem. A gente vive dentro da formação. Por quê? Porque a gente tem ali uma multidão de conselheiros. São mulheres, enfermeiras, se apoiando, trocando experiências e tendo um direcionamento de alguém que já passou pelo processo. Muitas vezes você busca conselhos de pessoas que nunca viveram o que você está vivendo. Ou que não tem sabedoria para te direcionar. Tem muita gente aí ensinando o que nunca aprendeu. Que nunca empreendeu e está ensinando a empreender. Tem gente que saiu da faculdade e já está empreendendo numa área que ela está aprendendo. E aí ela já quer ensinar os outros a empreender. Então, cuidado com isso, ok? Tenha mentores, mas escolha com quem você vai andar. Essa pessoa passou pelo que você está passando. Essa pessoa vai te levar para onde você quer ir. Essa pessoa tem expertise, experiência, conhecimento para te trazer. Então, onde não há conselho, fracassam os projetos. Às vezes você quer andar sozinha, fazer sozinha. Tubarão nada com tubarão, não é isso, Lana? Quebre a crença de que você é sardinha. Você não é uma sardinha. Os enfermeiros acham que são sardinha e vive tudo sozinho, ó, caladinho, às vezes tá sofrendo ali. Gente, eu quebrei muito isso na enfermagem, tá? Muitas de vocês falavam comigo e diziam assim, ó, não conta pra ninguém que eu tô te dizendo isso. E eu digo, ei, peraí, vem cá, deixa eu te falar uma coisa. Você sabia que você não é a única, não? Eu recebo igual a mensagem que você tá me mandando aqui, com as tuas fragilidades e a tua vulnerabilidade, eu recebo pelo menos umas 10, todo dia, igualzinha, sem tirar nem pôr. E aí, às vezes, eu conto uma história que você acha que eu tô falando de você. Olha quanta pretensão. Ei, muita gente vive o que você vive. Então você entende aonde o nosso ego impede a gente de chegar? É isso aqui. Tubarão anda com tubarão. Você tá andando com as pessoas erradas, muitas vezes, ok? Então, gente, é um projeto de Deus e a gente anda em bando. Na formação EQL é assim. 6 é um dos mais importantes para você se blindar. Não lave as suas mãos. Eu ouço muito isso, eu vou lavar minhas mãos. Não desiste de ser a melhor que você puder ser. Assuma o protagonismo da sua vida. Assuma o protagonismo da sua profissão, daquilo que você escolheu, tá? E se permita viver aquilo que Deus te fez para viver. Mude a sua narrativa. Qual narrativa, Dani, você tá dizendo? Não tem jeito, as pessoas são difíceis, não dá, a enfermagem é difícil, eu não consigo.
Depende só de você. A mudança que você quer tá dentro de você. A mudança que você quer tá dentro de você. Sabe por que ela ainda não chegou? Porque você tá olhando e tá dizendo, valorize. Ei, vizinha, me valoriza. Ei, você, vem cá, me valoriza. É por isso que ela não chegou. Porque você ainda não entendeu que começa com você. Se valorize, se conheça. Tome as suas decisões, mude seu posicionamento. Mude seu posicionamento, vá buscar aquilo que você precisa para te ajudar a mudar de posicionamento. E o que mais que te blinda? Estabelecer limites. Mas eu não consigo estabelecer limites se eu não desenvolver as minhas competências pessoais, comportamentais, tá? Porque só a autoconfiança faz você se posicionar nas situações. Ok? Gente, fez sentido isso tudo que eu falei pra vocês? Você acha que existe uma pílula de blindagem pra gente tomar? Não tem segredo. O único caminho é o desenvolvimento pessoal, ok? E na formação EQL eu te dou um passo a passo para você ter uma mentalidade que vai mudar o posicionamento. Deixa eu te falar que eu disse para vocês que eu ia te dar um presente, que eu ia te dar uma aula. A única forma de se posicionar como líder, tá? E aí a gente tem aqui algumas regrinhas para você. Fez sentido? A blindagem é o autoconhecimento, é isso aí. A blindagem é o conhecimento, tanto técnico quanto conhecer a si mesma, conhecer a palavra de Deus. Conheceis a verdade e a verdade vos libertará, ok? Então a gente aqui, o passo a passo para você ganhar essa aula no seu direct. Vamos lá? Primeiro passo, o que você vai fazer para ganhar a aula? A única forma de se posicionar como líder. Eu vou deixar essa live salva lá no meu feed, você vai lá e vai fazer um comentário sobre o que mais fez sentido para você nessa aula. Não vale a aula foi ótima, foi legal, você é maravilhosa. Esses comentários assim não adianta, tá? Vão virar, com certeza. Então não adianta esse comentário, eu quero um comentário de verdade, de você, o que você aprendeu nessa aula de hoje, tá? Segundo passo, primeiro comentar. Depois, no final do seu comentário, você vai escrever a palavra posicionamento. Por quê? Porque aí lá no seu direct você vai receber uma mensagem para você preencher os seus dados. Você vai preencher os seus dados e no final você vai clicar no botãozinho e vai receber o link dessa aula. Dani, mas por que eu preciso responder os dados? Porque o arquivo em PDF, o mapa mental da aula que você vai ganhar, não vai pelo direct, só vai pelo WhatsApp. Então, minha equipe vai mandar para você pelo WhatsApp. Estão entendendo? Ok? No final do comentário, você escreve posicionamento, faça o comentário, escreve posicionamento e marca 3 colegas para assistir essa live. Ok, gente? E presta atenção lá no teu WhatsApp que você vai receber o mapa mental lá. E o link para assistir essa aula, a única forma de se posicionar como líder, você vai receber no seu direct. Ficou dúvida? Fez sentido para vocês, gente? Comentar a live, o seu aprendizado e escreve junto, porque tá escrevendo tudo separado, vai dar confusão. Vai dar confusão. Escreve tudo junto. Foi maravilhoso, Danusa? Gente, beijo no coração de vocês. É a Bíblia, não? Fiquem com Deus, tá? Hoje a nossa passagem bíblica foi Provérbios 15. Vai lá, lê Provérbios, porque Provérbios fala de mentalidade. Você vai ter muitas fichas também lá, muitas chaves caindo para você, tá? Espero que tenha feito sentido. Dani, eu quero ser sua aluna, eu quero estar junto com você aí, aprendendo esse passo a passo para me posicionar, para ter uma mentalidade que me ajude a me posicionar. Tem um link lá na minha bio, onde você entra no grupo do WhatsApp das interessadas na formação. Você pode entrar na formação Enfermeira que Lidera e participar ainda amanhã já da aula de crenças comigo, tá? Deixa eu ver aqui. Verdade, Dani, precisava muito ouvir tudo que está sendo falado nessa live. Me formei agora há pouco, ainda não tive a minha primeira oportunidade de trabalho na área. Já entra blindada. Obrigada pela... Vai ficar gravado? Vai ficar lá no meu feed. Pena que perdi. Eu não vejo por aí líderes que falam
de Deus, obrigada. Ah, não vê mesmo não. Posicionamento, ó Deus, com sua armadura, continua abençoando. É isso aí, gente. Deus abençoe, Dorinha. Beijo no seu coração, te espero amanhã na aula, tá? Não perde a aula, gente. Quando as minhas alunas falam assim, Dani, eu tô desanimada, por isso que eu não tô indo pras aulas, eu penso, oh Deus. Deixa eu te falar uma coisa, o problema é a solução. Anote essa frase aí, o problema é a solução. Quando eu tô desanimada, aí que eu preciso estar num ambiente que vai me animar. Aí que eu preciso de mais conhecimento. Aí sim que eu preciso me blindar mais. Aí que eu preciso elevar minha inteligência emocional. Você entende que isso é uma vitimização? Gente, botem amor nas minhas palavras, porque por que eu falo tanto de vitimização? Porque eu fui uma vítima da vida. Eu era reclamona, eu era murmurenta, eu era vítima. Enquanto eu não mudei essa narrativa, eu não conseguia nada. Hoje, tudo que eu conquistei, eu cheguei onde eu cheguei, porque eu mudei a mentalidade. E deixa eu falar uma coisa pra vocês, que caiu essa ficha pra mim ontem. Deus foi tão bom comigo, que sabe o que ele fez na minha vida? Ele não me encaminhou, né, pra eu fazer minha parte e mudar minha mentalidade. Ele não só fez isso, ele mudou o meu templo. Deus me transformou de dentro pra fora e de fora pra dentro. Eu emagreci, nesses últimos 1 ano e meio, 33 quilos. Deus mudou o meu templo. Eu me emociono falando isso e eu tô fazendo aqui um desabafo com vocês. Porque eu não era essa pessoa, eu me tornei essa pessoa. E muitas de vocês perguntam assim pra mim, eu tenho aqui até as perguntas, né? Algumas delas eu até dou risada que eu não entendo o que é que você quer saber. Como que você consegue? Como que você tá sempre motivada, animada? Eu não tô sempre motivada e animada. Eu aprendi estratégias que me mantém motivada. Eu entendi que que eu preciso ter uma motivação maior, que motivação é ter motivos para a ação. Isso é motivação. Qual é o teu motivo? Eu tenho motivos hoje, eu tenho sonhos. Então, Deus é tão bom que Ele fez tudo isso na minha vida e Ele pode fazer na sua. E é esse passo a passo que eu quero te dar, é isso que eu te mostro lá dentro da formação Enfermeira que Lidera. É esse passo a passo para você acionar o líder que existe dentro de você, para você acionar o seu poder interior, para você entender o seu verdadeiro valor e você conseguir viver aquilo que você merece, na sua vida pessoal, na sua vida profissional. Então, Deus é maravilhoso, ele atende os seus desejos, mas ele atende quando você tá no caminho, quando você se movimenta. Ficar se vitimizando, com pena de si mesma, não vai te ajudar, não vai te levar para lugar nenhum. Você só vai cada vez mais pro fundo do poço. E quer saber uma coisa que eu aprendi? Agora eu tô falando fora da live aqui, tá? É fora conteúdo, o conteúdo já acabou. Sabe o que eu aprendi quando a gente tá no fundo do poço? E eu já tive lá. Eu aprendi que primeira coisa quando você tá no fundo do poço, escuta isso que eu vou te dizer. Para de cavar. Quando eu tô no fundo do poço, a primeira coisa que eu tenho que fazer é parar de cavar. Para de cavar, tá? É a primeira coisa que você tem que fazer. Porque quando você para de cavar, de se afundar mais ainda, lá tem uma molinha. E essa mola, se você pisar nessa mola, de dentro do poço, você vai saltar muito mais para fora do que você estava antes. Entende? Entende isso? Amei estar com você, Sheila. Obrigada. És maravilhosa. Continua assim, com essa essência. Amém. Tenho certeza que você foi enviada por Deus para minha trajetória. Eu te achei no Instagram, mas na verdade Jesus te colocou. Tenho certeza, Yasmin. Tenho certeza. Deixa eu botar meu óculos para mim ler melhor, porque eu não vou mentir que eu não enxergo direito. É isso aí, Yasmin, é sobre isso. Estar ouvindo isso, Dani. Deus tem colocado muito forte no meu coração que preciso cuidar do meu templo. Estou desobediente. Né, Lu? Essa ficha me caiu ontem. Eu faço um curso na igreja e eu não tinha caído essa ficha. Tem uma passagem que fala que vinho novo exige odres novos. Então, quando você tá mudando todo o teu conteúdo, toda a tua essência, né? Você tá vivendo, na verdade, encontrando a tua essência, acionando aquilo que você nasceu para viver, você precisa cuidar
do odre, que é o recipiente que vai segurar esse vinho novo. Você está se fazendo nova, o teu corpo é um templo que Deus te deu. Então, não vai segurar tudo que é novo se você não cuidar disso também. Então, é importante a nossa vida, a gente cuidar de tudo, como um todo. Eu não tô aqui para dizer que você tem que ser uma boa líder. Não, porque eu sei que ser uma boa líder passa pelo autoconhecimento. Eu só lidero o outro quando eu lidero a mim mesma. E que liderança não tem nada a ver com o que a gente aprendeu na faculdade, muito menos com o que a gente aprendeu na pós-graduação, porque eu fiz uma pós buscando aprender também. E não foi lá que eu encontrei todas essas respostas. Essas respostas eu encontrei em vários lugares que eu juntei e fiz o meu método ID, que é o que eu te ensino lá na formação. Então é sobre isso, tá? É sobre isso. É isso aí, Tanovais, amor. Amém. Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. Exatamente, eu mandei essa frase, acho que foi hoje lá na formação, né? Coisas boas acontecem no caminho de quem está no caminho. E é claro que coisas ruins acontecem no caminho de quem está no caminho. Porque só erra quem faz, né? É isso aí. Só erra quem faz. Então a gente precisa cuidar do todo. Porque eu não vou conseguir dar o melhor de mim se eu não tô conseguindo dar isso nem pra mim mesma. Entenderam? Então acionar o teu poder tem a ver, passa pelo teu autoconhecimento, passa por você cuidar da tua saúde mental, da tua saúde física, daquilo que você mais ama, mas se ame primeiro, criatura, pelo amor de Deus, se ame primeiro, ok? Meus amores, eu falei demais, já são 1 hora aí, quer printar aí, meu coraçãozinho? Fiquem com Deus, tá? Não sei qual vai ser o assunto do nosso próximo Papo de Líder. Eu só sei que amanhã a gente vai ter um encontro incrível na formação Enfermeira que Lidera. Amanhã a gente vai ressignificar crenças, feridas, vai cicatrizar feridas que te impedem de ser quem você é, que te impedem de sair dizendo pro mundo quem você é e tomar as decisões que você precisa tomar. A gente só faz isso quando a gente acessa o nosso poder, tá? Ok, meus amores? Beijo, fiquem com Deus e até a próxima. Amanhã será abençoado, com certeza, com certeza. Ó, não esqueçam de comentar lá, tá? Na live e fazer o que a gente combinou. Beijo no coração.